Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Então, estamos reunidos, para mais um estudo da Santa Palavra de Deus. Agradecemos, ao nosso Deus por tudo, principalmente por estarmos com saúde, por podermos estar reunidos, em comunhão para estudar a Palavra de Deus, porque a gente sabe que é um momento difícil, mas estamos cada vez mais firmados com Deus, e pedindo, que Ele nos dê livramento, que Ele nos guie pelo caminho correto, que é Cristo, e que a gente possa estar cada vez mais, reunidos em comunhão para estudar a Palavra e também automaticamente dividir, um pouco da Palavra com os nossos irmãos. E como é de costume, eu peço aí se já tem alguém conectado que dê um ok do áudio. O áudio está ok. Hoje aqui estou com a presença aqui do meu irmão, um grande irmão, meu amigo, que tanto me ajuda aí na minha caminhada também. O Robson, que sempre me ajuda nos estudos, hoje está presente aqui. Então também agradeço pela vida dele, porque é um cara também que eu aprendo muito com ele e sou grato mesmo pela vida dele. Agradeço muito a Deus. Então ele já me deu o sinal de ok aqui que o áudio está chegando. Hoje voltamos a Gênesis, A gente fez 2 semanas de Evangelho de João, que a gente dividiu o primeiro capítulo em 2 partes. Agora estamos retornando a Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 36. Convido vocês a pegar suas palavras, as suas Bíblias aí, pegar a Palavra de Deus, para a gente entrar em território sagrado, que é a Palavra. Antes eu convido vocês a gente fazer uma oração, para a gente pedir direção do Espírito Santo, no nosso estudo. Então convido vocês a entrar em oração comigo nesse momento. E também direciono também a minha oração para todos os amigos e irmãos, que têm precisado de oração. Todos nós precisamos, mas em especial as pessoas que estão passando por enfermidades, tanto do espírito, quanto também a enfermidade física, A gente sabe que é um momento bem difícil. Eu elevo também a minha oração em especial para o Leonardo Noguês, que é irmão da Carla. A Carla é minha namorada, nossa irmã em Cristo. Ele está hospitalizado, está na UTI, está necessitando das nossas orações. Então que a gente possa também estar intercedendo em oração pelo Léo e também estar intercedendo por todos os nossos amigos e irmãos que necessitam de oração, E que a nossa oração seja constante, Que a gente pratique a nossa oração 24 horas por dia, Que a gente esteja sempre em espírito de oração, conversando com o Espírito Santo, pedindo direcionamento, E também que a gente possa, quando estiver lá em secreto no nosso quarto, lá dobrar nosso joelho, e que a gente possa estar buscando mais intimidade com Deus, Alimentar as coisas do Espírito para a gente poder escutar a voz do Espírito Santo, E não alimentar as coisas da carne, porque automaticamente a gente vai ouvir as coisas da carne. E isso também, o nosso estudo hoje vai nos falar um pouco sobre isso. Então eu convido vocês a gente fazer uma oração. Amém? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso intercessor. Tu és Deus presente conosco aqui. Então chegamos na tua presença, te agradecendo por mais um dia de estudo, te agradecendo, Senhor, porque estamos unidos através de Ti, Espírito Santo, unidos em comunhão para estudar a Tua Santa Palavra. Te agradecemos também por mais essa semana que está chegando ao fim. Pedimos que você venha dar direção ao nosso estudo, que a gente possa estar realmente entendendo, praticando e dividindo a Sagrada Escritura. Senhor, também oramos pelas pessoas que estão enfrentando enfermidades, tanto da carne quanto enfermidades espirituais, que você possa estar intercedendo, Senhor, por nossos amigos e familiares, e como eu falei também em especial pelo Leonardo Noguês, que você possa estar com a tua santa mão curadora
sarando e restaurando a saúde dele. Então te agradecemos, Senhor, e pedimos que você venha direcionar esse capítulo de Gênesis 36, que nos fala sobre uma genealogia, e que a gente possa, através desse estudo, entender qual o nosso papel e que o quão responsável nós somos também por nossa genealogia, por nossa família, por nossos vizinhos e amigos também. Então que você nos use como teu instrumento e nesse momento a tua santa palavra seja guardada em nosso coração e que ela também possa dar fruto. Amém. Então é isso, pessoal. Gênesis capítulo 36, né? Então, esse estudo que fala sobre a genealogia de Esaú. Para vocês, não sei se vocês todos lembram que Esaú é irmão de Jacó. Jacó, filho de Isaac, que através de Isaac surgiu as 12 tribos de Israel, né? E aqui também a gente vai ver os descendentes de Esaú. A gente vai dividir em 3 partes, certo? A primeira parte, do versículo 1 ao 19, a gente vai ver os próprios descendentes dele. Do 20 ao 30, a gente vai ver os descendentes de Seir, que é o local para onde ele se muda depois com a sua família. E a terceira parte é os reis e os príncipes de Edom. Edom é a nação que dá nome, é a nação que vem dar nome segundo a vida de Esaú, porque a gente sabe que Esaú então vem fazendo trazendo toda uma genealogia, toda uma linhagem, né? Então a gente vai conseguir meditar hoje sobre a genealogia de Esaú. Em princípio a gente vai ver, né, ali muitos nomes. E aí em princípio também a gente vai dizer o que eu vou conseguir tirar de uma genealogia, né, que fala de tantos nomes, fala de Esaú, que também nem fazia parte da linhagem messiânica, né, não fazia parte da linhagem da promessa de Deus. Mas como a palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, toda ela tem um proveito para nós. Se orarmos e pedirmos instrução do Espírito Santo, com certeza, né, a gente vai conseguir tirar uma aplicação para a nossa vida também. Então aqui eu preparei uma breve introdução, certo? Para a gente meditar, antes da gente entrar na leitura, certo? Vou fazer a leitura da breve introdução, que nos fala que esse capítulo fornece uma breve descrição de Esaú e seus descendentes, e também os lugares que eles habitaram, né? Então, como eu disse, mesmo eles estando fora da linhagem, né, da promessa, esses relatos contêm informações mais completas, né? Se tratando de genealogia, né? Esses relatos se tornam mais completos, né, do que propriamente os relatos dos filhos da promessa, propriamente os relatos de Isaac e propriamente os relatos da genealogia, né, em especial de Isaac e de Jacó, né? Então a gente vê que o autor de Gênesis, né, Moisés, antes, né, ele escreve sobre os personagens secundários, né, antes de concentrar realmente na família da aliança de Deus, né? E como a gente estava comparando aqui com Isaac, a composição desse texto também se assemelha a Gênesis 25, 12. Não sei se você recorda, do 12 ao 18. Gênesis 25, do 12 ao 18, nos fala das informações da genealogia de Ismael, que também não fazia parte da linhagem da promessa. Ismael, irmão de Isaac, certo? Então a gente vê que dessa mesma forma o escritor introduziu a genealogia de Ismael antes de entrar com mais detalhes na linhagem de Isaac. E agora aqui em Gênesis 36, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, também nos relata primeiramente a linhagem de Esaú antes dos detalhes da linhagem de
de Jacó, certo? Que já se chama Israel a esse tempo, a essa altura aqui do capítulo, né? E também a gente sempre vai ressaltar quando a promessa de Deus se cumpre, né? Porque a gente lembra que Deus fez uma promessa para Abraão e para Raquel. Perdão, para Sara, para Abraão e para Sara. Em Gênesis 17, versículos 5 e 6 e também versículo 16, que ressaltava esse cumprimento da promessa que eles seriam pais de grandes nações, que reis sairiam deles, né? Então a gente vê que a promessa de Deus se cumpre também aqui no capítulo 36. E isso a gente sempre vai ressaltar, que a promessa e o pacto de Deus, ele vai sempre se cumprir, porque na realidade ele não necessita do homem para ser cumprido. Esse pacto é um pacto unilateral. Deus fez esse pacto com Abraão lá, em Gênesis 15, se não me falha a memória. Então esse pacto é um pacto unilateral, ele não depende do homem para ser cumprido. Independente das minhas falhas, das nossas falhas, as promessas de Deus vão sempre se cumprir. Então Deus vai sempre arrumar um jeito, né? Mesmo com a fragilidade do ser humano, com a debilidade, né? Deus vai, com a sua soberania, ele vai sempre cumprir a sua promessa que foi feita unilateralmente. Amém? E também a gente vai ressaltar, né, nessa parte aqui da genealogia, Gênesis 27, do 39 ao 40, nos fala as profecias sobre Esaú, certo? As profecias que foram feitas a Esaú se cumprem aqui em Gênesis 36. Então a palavra se cumprindo na palavra. A gente vê muitas vezes o Antigo Testamento se cumprindo no Novo, e também aqui a gente vê o próprio Antigo Testamento se cumprindo no mesmo Antigo Testamento. Amém? Então agora entramos na leitura do versículo 1 ao 19, que vai nos falar diretamente dos descendentes de Esaú. Amém? Então, capítulo 36, a vida de Esaú e os relatos dos seus descendentes. Este é os relatos dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Etita, e Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz a um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz a um filho chamado Reuel. Olibama deu à luz a filhos chamados Geus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos, filhas e todos os de sua casa, além de seus servos, rebanhos e gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Então, em princípio, a gente vê Esaú, chamado Edom, né? A palavra Edom, né, no hebraico, ela tem um significado, né, derivado da palavra vermelho. Então, a gente que já vem meditando em Gênesis, desde o capítulo 1, a gente vem fazendo um estudo, né, mesmo que bem humilde, mas é um estudo feito de coração e a gente está sempre atento aos detalhes. Então, a gente vai ressaltar mais uma vez esse detalhe, tá? Edom, então, derivado da palavra vermelho do hebraico, tá? Então, certamente essa palavra vermelho vai ter várias indicações na vida de Esaú, perdão. Então, Esaú, a gente sabe que tem o significado de peludo, né? Que Esaú e Isaac eram gêmeos e Esaú nasceu peludo. Então, Edom, da palavra vermelho, também nos lembra a pele e os pelos de Esaú, que eram vermelho. Então, ele tinha a pele avermelhada, né? E também os pelos avermelhados. Outra parte que nos fala sobre vermelho era o guisado,
que quando Esaú veio de uma caça, né, com fome, pediu um guisado lá para o seu irmão Jacó, que estava cozinhando, e então Jacó disse, eu te dou esse guisado, mas tu vai ter que trocar pela tua primogenitura. E como Esaú não preservava muito as coisas de Deus, não dava bola para isso, ele trocou por esse guisado. E esse guisado também é frisado na palavra que era um guisado vermelho. Então já temos duas menções do vermelho na vida de Esaú. E também a terceira, né, já em Edom, falando sobre o território, né, que o solo, né, e o território de Edom com formações de arenito vermelho. Então aqui a gente tem três menções do vermelho, né? Edom, ligando Esaú e também ligando o local aonde eles vieram se estabelecer agora quando saíram da terra de Canaã. Então, assim como o nome de Jacó se tornou Israel, a gente viu isso no capítulo anterior de Gênesis, se transformou na nação de Israel. De Jacó, o nome de Jacó derivou toda a sua nação. Então, de Jacó se transformou Israel e também o paralelo. Esaú se tornou Edom e também a sua nação, os seus descendentes edomitas, né? Assim como os descendentes de Jacó israelitas, Edom, os descendentes de Esaú. Então essa primeira parte vai nos destacar em especial as esposas cananeias, né? E os filhos nascidos em Canaã. Então antes da sua migração para Seir. Então essa primeira parte nos frisa muito bem isso, certo? As suas mulheres cananeias, seus filhos, e antes, né, dele se destacar, antes dele se mudar para Edom, para Seir. E essa migração também, né, pode se dar, né, que ele saiu, né, a palavra própria nos diz que esse retorno, o retorno de Jacó, né, quando Jacó veio para enterrar o seu pai Isaac, que a gente teve de novo o reencontro de Isaac e Esaú, Jacó voltou para Manre, né? E então ali os dois juntos com muitos bens, né? E também muitos filhos, com muitos servos, aquela terra ficou pequena para eles. Então esse retorno de Jacó também foi determinante, né, para que Esaú se mudasse definitivamente para Edom. E também essa genealogia vai destacar os 12 filhos de Esaú, certo? Em contraste, né, aos 12 filhos de Jacó. Mas na realidade os versículos nos mostram que Esaú se tornou pai de 14 tribos. A gente sabe que Isaac se tornou pai de 12 tribos, mas Esaú, aqui em especial, se torna pai de 14 tribos. E essa lista também nos mostra a transição dos descendentes de Esaú, né, de uma estrutura familiar, né, para uma estrutura tribal. Sai de um âmbito familiar, né, para ser mencionado a um âmbito tribal, de tribos, né? E mais à frente a gente vai ver também essa estrutura tribal se aumentando, né? Então assim, eu vou dizer para vocês que pode estar parecendo um pouco cansativo essa leitura de nomes, mas o melhor do estudo com certeza está por vir na nossa aplicação final, tá? Nossa breve conclusão para a gente trazer uma aplicação para a nossa vida. Porque de repente a gente vai ficar vendo aqui, essas são partes técnicas, né? Que propriamente são lições literárias, lições que o texto vai trazer para nós. Mas também a gente está aguardando aqui logo a terceira parte, as lições doutrinárias, que é as lições que a doutrina, que a palavra vai nos trazer para a nossa vida e para a gente aplicar. Amém? Então agora a terceira parte, do versículo 20 ao 30, a gente vai ver os descendentes de Seir, certo? Seir, que era aquele local para onde Esaú se mudou com a sua família. Então nos diz assim, do 20 ao 30. Os habitantes originais de Edom, que é Seir, né? Esse território. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Orreu, que habitava na terra de Edom. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer, Dizã. Estes são os chefes dos clãs Orreus, descendentes de Seir que habitavam na terra de Edom.
Os descendentes de Lotã foram Orri e Emã. A irmã de Lotã se chamava Timá. Os descendentes de Sobal foram Avã, Manatel, Ebal, Sefó e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes quentes no deserto, quando levavam os jumentos para seu pai pastar, do seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Olibama. Os descendentes de Dizon foram Edã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezen foram Bilã, Zaavã e Acá. Os descendentes de Dizã foram Uz, Arã, e estes, portanto, foram os chefes dos clãs horreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Laná, Disson, Ezer e Dissã. Os clãs horreus são identificados pelo nome de seus chefes que habitavam na terra de Seir. Então, o que a gente consegue entender aqui na linhagem dos descendentes de Seir, que era aquele povo que vivia ainda sozinho, né, longe da presença ali de Esaú e da sua tribo. A gente também vendo em estudos, a gente vê que esse local era um local estratégico, era um local, tanto uma fortaleza natural, quanto também um local que era rota, né, rota de comércio. Então, com certeza era um local muito próspero. Então, a gente vai ver que Esaú e sua tribo prosperaram demais também nesse local. Então, a gente tem propriamente aqui no início, falando sobre Seir, né? E também o Horreu, né? O Horreu era um antigo habitante daquela terra, e seus descendentes povoaram a região até Esaú se estabelecer ali e os desalojar. Então, tu anota aí para te fazer depois uma leitura para entender sobre isso. Deuteronômios 2:12. A gente vai ver quando ali os descendentes de Esaú expulsaram, né? Primeiro casaram-se com aquele povo, se reuniram com eles, casaram, deram esse casamento com eles, e depois, como eles eram maiores, né, acabaram tomando a terra deles. Tá? Em especial, a gente vai ver também que essa seção enumera 7 chefes dos horreus, né, os habitantes originais, que moravam naquela terra, 7 chefes. Né? E aqui o escritor coloca ao lado, né, para fazer essa comparação, 14 tribos de Esaú. Né? Então o narrador vai mostrar que os descendentes de Esaú se tornaram uma força predominante na região de Seir. Também o livro de Deuteronômios 2:22 vai trazer uma informação maior sobre isso. Então, para você já ir anotando aí, para, né, ir se alimentando, anota aí Deuteronômios 2:12 e Deuteronômios 2:22, para você depois dar uma lida, né, e entender um pouco mais com detalhes sobre isso que a gente está falando aqui. Então Esaú vai surgir como um poderoso senhor, mas a gente sabe que ele estava subordinado a Israel, né? Mesmo com todas essas bênçãos, com todas essas bênçãos materiais, também é bom a gente frisar isso, que ele estava sendo abençoado materialmente, mas eles eram um povo que não adoravam a Deus. Tinham deuses falsos, né? E com certeza isso vai trazer consequência para ele, e já já a gente vai ver. Certo? Vamos entrar então na terceira e última parte da genealogia, para a gente poder entrar na nossa breve conclusão e uma aplicação, para que a gente possa realmente extrair do que esse texto dessa genealogia de Esaú vai trazer para a minha vida e para a tua. Então vale a pena, fica aí conectado com a gente, chama mais alguém se tu puder, para a gente estar meditando e trazer uma boa aplicação para a nossa vida. Então, terceira parte, fala sobre os reis e príncipes de Edom, que está do versículo 31 ao 43. Então, nos diz assim: estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem reis. Então, Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Joabe, filho de Zerá, de Borza,
foi o seu sucessor. Quando Joabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Maslá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima a Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Ramã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Ramã, filho de Acbor, morreu, Hadade foi o seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Metabel, filha de Matrede e neta de Mesadabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timá, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam, e todos eles foram descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas. Amém? Então aqui encerramos a leitura da palavra. Vamos ver aqui essa terceira passagem aqui falando sobre os reis e os príncipes de Edom, né? Que mostra que essa primeira lista mostra a transição, de Edom, né? Da estrutura tribal para a estrutura denominada ao reinado. Então a gente viu a parte anterior aqui, a segunda parte, que passava do âmbito de familiar, né? Para uma transição tribal. Uma estrutura familiar para uma estrutura tribal. Agora aqui, essa estrutura está passando de tribal para uma estrutura de reinados, né? Principados, uma estrutura de monarquia. Então este padrão de líderes tribais, né, que são substituídos por reis, foi repetido posteriormente por Israel. Então a gente vê que agora, antes, né, dos israelitas terem reis, aqui os edomitas já estavam tendo bem antes deles. Preste atenção nessa parte, que depois a gente vai trazer uma aplicaçãozinha que vai ser legal. Tá? E essa segunda lista também faz a distinção entre os reis da primeira lista, que detinham autoridade, né, e exerciam domínio sobre maior extensão territorial do que os da segunda lista que a gente viu aqui. Então, a última parte de Gênesis vai mostrar o cumprimento da palavra de Deus, né? Como eu falei para vocês, a Rebeca, né? De que seu ventre havia duas nações. A palavra de Deus, sempre que a gente vê as promessas de Deus se cumprindo, a gente vai ter que ressaltar, e é muito importante isso a gente ver. Aqui, nesse momento, o próprio Antigo Testamento já se cumprindo aqui no Antigo Testamento, tá? A gente lembra que lá em Gênesis 25, 23, quando Rebeca estava grávida, Deus falou com ela e disse: ó, tu está grávida, do teu ventre vai sair dois povos, o mais velho vai servir o mais novo. Então aqui a gente já começa a ver essa promessa se cumprir. E aqui em especial a gente está vendo, né, a genealogia do mais velho, que servirá o mais novo posteriormente. A gente vai ver, se a gente for meditando, né, no livro de Êxodo, a gente vai ver depois que o povo de Israel, né, foi livrado de escravo, né, dos egípcios por Moisés, né. Então depois que eles saíram cativos do Egito, né, eles foram fazer uma passagem ali pelo território dos Edomitas. E Deus ressaltou que eles não fizessem nada de mal para os Edomitas, porque tinham um parentesco com eles. Mas também a gente viu que os Edomitas se recusaram que os seus co-irmãos, né, pode-se dizer que irmãos, porque tinham essa descendência ligada diretamente entre Jacó e Esaú, não permitiram que os israelitas entrassem ali na terra deles, né?
né? Falaram que se eles passassem por ali, eles iam encontrar a espada e iam ter guerra. E futuramente, esse povo, né, dos edomitas, se tornariam grandes inimigos, principalmente ali do rei Davi e também do povo israelita. Mas naquela parte ali, quando eles estavam passando, o povo foi libertado cativo do Egito e estava passando por ali, Deus advertiu eles: não façam mal aos edomitas, porque eles tinham esse parentesco, né? E também a gente vai ressaltar que né, essa parte também, que eles se negaram, então futuramente isso trouxe uma rivalidade grande, eles se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. E também, não sei se vocês lembram ali que a gente leu sobre, aqui a gente passou, os medianitas, né? Tem vários povos aqui dentro desses clãs que se tornaram inimigos do povo de Deus, do povo israelense. Mas em especial a gente vê aqui Ameleque, que foram os amalequitas. Então quando a gente vai meditando mais aqui ao livro de Êxodo, né, em outros livros, propriamente do Antigo Testamento, a gente vai ver esses povos, né, como inimigos do povo de Deus. Então a gente vê que as nações, tanto de Edom quanto de Israel, compartilhavam, né, o mesmo ancestral, que era Isaac, o pai deles, né, e também as mesmas fronteiras. Mas os israelitas, né, tinham esse menosprezo por eles, porque eles se deram em casamento ao povo cananeu, e então corromperam os seus bons costumes. Como tem um ditado popular que diz, né, não sei se é o ditado popular ou a palavra mesmo que fala, eu não vou dizer que é a palavra porque eu posso estar enganado, mas você me ajude, que as más amizades corrompem os bons costumes, né? Então aqui a gente vai ver que o povo, é a palavra, né? Aqui está o meu mentor aqui, o Robson aqui também me dando um ok, que é a palavra. Eu acho que é em livro de Provérbios, se não me falha a memória. Aqui o povo de Edom começa a se casar com o povo cananeu, e aí, então os costumes deles acabam sendo costume do outro povo também. E aí então eles começam a adorar deuses falsos, começam a não seguir o que Deus pediu para eles. E propriamente a gente vai ver diretamente isso já na vida de Esaú, nos primeiros passos dele. Porque ele casou ali já com 2 mulheres cananeias. Então essa genealogia vai nos trazer uma grande exposição, um grande aprendizado aqui para nós. Certo? Então agora a gente está encerrando aqui e eu quero que vocês estejam aqui junto comigo e meditando junto comigo nessa parte que vai ser muito importante, tá? Então essa breve conclusão aqui que eu anotei aqui para nós, eu quero que vocês consigam entender dentro da vida de Esaú, certo? Que, como eu disse para vocês, ele desmenosprezou as coisas de Deus, ele desmenosprezou a sua primogenitura, ele desmenosprezou os ensinamentos do seu pai e de sua mãe, que não queria que ele casasse com as cananeias, ele casou. Esaú foi uma pessoa que procurou preservar os prazeres da carne. Então, ele se preocupou mais com o material e não com o espiritual. Então, isso vai trazer para nós um alerta também para a gente poder sempre preservar mais as coisas espirituais, as coisas de Deus e não as coisas materiais. Porque a própria palavra mesmo diz, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode acumular bens, riquezas e Deus pedir a nossa alma amanhã, e aí a gente vai ter que dar conta, né? Então, a gente vê que Esaú e seu povo prosperou muito materialmente, tá? Mas não prosperou espiritualmente, tanto em Canaã e depois quando foi para Seir, mais ainda, né? Então a sua vida foi caracterizada por menosprezar, por menosprezo, né? Pelas coisas de Deus e pelas motivações espirituais, tá? Tu anota aí Gênesis 25, 34, Gênesis 26, 34 e 35
e Gênesis 36, versículo 2. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é da minha boca que eu estou falando, não é eu que acho isso, é a própria palavra que nos mostrou isso. Que Esaú foi uma pessoa que se preocupou mais com o material, se preocupou em adquirir bens, se preocupava com uma caçada, se preocupava com estar na presença de mulheres, se preocupava com os prazeres da carne e não com os prazeres espirituais, né? Que a gente sabe que o nosso prazer é meditar na palavra de Deus. E ele não tinha essa motivação espiritual. E, consequentemente, toda a nação, toda a sua descendência, né, se tornou ímpia. Se tornou uma nação abominável aos olhos de Deus. Um objeto específico da ira de Deus, para ser mais... Por que eu digo isso para vocês? Peguem a nota aí também. Isaías 11, 14, Amós 9, 12, versículo 12, e Obadias 1, 4. Todas essas menções aqui que eu estou dando para vocês, de Isaías, Amós e Obadias, vai nos mostrar isso, que o povo edomita se tornou um objeto específico da ira de Deus. E aí tu vai voltar, tu vai vir na raiz. Quem foi o pai dessa nação? Foi Esaú, Edom, que preservou as coisas da carne. Foi o Esaú que preservou os bens materiais. Então, essa genealogia nos mostra aqui, infelizmente, esses nomes todos que vimos aqui, a gente pode quase que passear infelizmente, mas num cemitério de nomes destinados ao fogo, né? A pessoas que não preservaram as coisas de Deus. Automaticamente essas pessoas tiveram um futuro que foi o fogo, né? Foi o ranger de dentes, foi o fogo, o enxofre, né? Porque o seu pai, o pai da nação, levou toda a sua nação a preservar as coisas materiais, a preservar os prazeres da carne. Então, infelizmente, aqui esses 81 nomes ditos aqui, infelizmente foram 81 nomes. Claro que a gente, quem sabe do futuro é Deus que sabe de tudo. Mas aqui a palavra nos diz que esse foi um povo específico, que se tornou um objeto específico da ira de Deus. Então a gente vai ter aqui um aprendizado. A gente vai ter que se colocar também como um edomita hoje. Porque muitas vezes a gente prioriza mais as coisas do mundo, a gente prioriza mais os bens materiais, certo? A gente prioriza mais uma paz momentânea. A gente às vezes não quer passar por uma tribulação, não quer passar por Mas a gente pode passar por uma tribulação, pode passar por uma dificuldade com Deus. Se a gente estiver com Deus, a gente vai conseguir superar isso. Tá? E mais aqui uma coisa que a gente vai conseguir ressaltar aqui, né? Que as bênçãos materiais nem sempre é uma bênção, um sinal de bênção de Deus. É claro que Deus quer nos abençoar com uma boa casa, quer nos abençoar com bens, mas Deus quer nos abençoar com uma vida espiritual, que é o que vai nos ligar a Ele no futuro. Certo? Então quer dizer que o sinal de eu ter boa casa, de eu ter bom dinheiro na poupança, de eu ter um bom carro, não é o sinal específico de bênção de Deus. Tá? Isso aqui também é muito específico, muito claro, isso que eu queria dizer, muito claro aqui. Então eu vou deixar aqui uma pergunta, primeiramente para mim, e eu quero que essa pergunta também fique guardada no teu coração. Tá? Hoje, nós temos buscado mais prosperar materialmente ou espiritualmente? Vamos fazer uma reflexão aqui. Eu tenho buscado hoje prosperar mais em bens, nos prazeres da minha carne, ou eu tenho buscado prosperar mais espiritualmente? Porque às vezes eu tenho aí uma hora para ficar olhando meu computador, meu celular, olhando uma televisão, mas não tenho 10 minutos para ler a palavra de Deus,
Eu tenho, às vezes, 1 hora para ficar falando mal da vida do meu irmão, mas não tenho 10 minutos para falar uma palavra oportuna para uma pessoa que está precisando. Às vezes eu tenho 100 reais para botar em coisas materiais, mas não tenho 10 reais para comprar um pão, comprar um quilo de alimento e dividir com o necessitado. Então esses fatores vão nos determinar se temos buscado mais prosperar materialmente ou espiritualmente. Essa pergunta vai ficar para mim e eu quero que fique também guardado no teu coração, para que a gente possa prosperar espiritualmente, que a gente não venha se tornar como uma nação edomita, que prosperou materialmente, mas o seu futuro não foi com Deus, foi um futuro no inferno. E o inferno é real, a gente tem que falar do inferno, pessoal. A gente tem que falar que o inferno é real. Tá? Hoje em dia a gente vê muito o pessoal, né, as igrejas não pregando sobre o inferno, não falando, não alertando os seus fiéis que o inferno existe. E a gente tem que falar, pessoal, vamos se arrepender dos nossos pecados, porque senão a gente vai para o inferno. É simples. Prega o evangelho simples como como Cristo trouxe para nós, que isso vai nos levar para Deus. Tá? Não é passar paninho, não é uma pregação de afagar o ego nosso que vai nos levar para Deus. Tá? Vamos falar mais que o inferno é real, que o inferno existe, né? No final de uma vida, se não preservou as coisas de Deus aqui na Terra, o que nos espera é o inferno. Tá? E uma breve aplicação aqui, para a gente aplicar mais diretamente também na nossa vida. Né? A gente sabe que a palavra de Deus é tão grandiosa, né, pessoal, que mesmo em uma narrativa de uma genealogia, mesmo que essa genealogia não seja do povo de Deus, do povo escolhido, de Isaac, de Jacó, de Abraão, nesse momento aqui, Deus usa a nação edomita para nos trazer uma lição, para nos alertar, porque Jesus está voltando. E é hora da gente mudar nosso caminho, endireitar nosso caminho, porque mesmo que Jesus não venha hoje, eu posso morrer hoje, aí o Senhor não vem até mim, mas eu vou de encontro a Ele, e aí eu vou dar conta do que eu tenho feito. Então Deus aqui usa essa genealogia para nos dar lições. Deus não quer que seus filhos vá para o inferno, tanto é que Ele enviou o seu Filho amado para sofrer, para morrer por nós, para que a gente pudesse chegar a Ele. Então Ele não queria nem que os edomitas, Ele não quer que ninguém pereça no fogo do inferno. Ele é um pai. Que pai quer ver um filho sofrer? Então hoje vamos pegar essa genealogia aqui, que parece ser um estudo chato, de ficar lendo nomes, mas aqui o Espírito Santo nos ajuda a entender um pouco de como a gente vai usar o exemplo dessa genealogia na nossa vida. Tá? Então o que a genealogia nos traz? A própria palavra genealogia, que dá origem ao livro de Gênesis, né, que fala da genealogia, né? A genealogia são bons lembretes, né, de que a vida se estende tanto para frente quanto para trás. São lembretes, certo? E também esse lembrete vai nos dizer o que vamos deixar para os nossos filhos futuramente. E como eles vão conhecer, né? Como eles vão nos conhecer. Se pudermos escrever uma genealogia nossa daqui a 2000 anos, como a nossa geração, meu filho, meu neto, meu bisneto, como eles foram influenciados por mim. Que exemplo eu dei para o meu filho, que exemplo meu filho deu para o meu neto, que exemplo meu neto deu para o meu bisneto. Aqui essa genealogia mostra que o exemplo que Esaú deu para o seu filho não foi um bom exemplo, que o exemplo que seu filho deu para o seu neto não foi um bom exemplo, e assim se estendeu por toda a sua genealogia. Futuramente foi um povo abominado aos olhos de Deus, um povo mau, um povo que teve que ser vencido pela espada, teve que ser usado a vida dos filhos de Deus para, em partes, matar aquele povo que era um povo que estava trazendo maldição. Porque um povo que não traz uma boa aplicação, que não traz uma palavra de Deus, um povo que não traz um bom exemplo para um filho, para um neto,
não é um povo que merece seguir dando semente. Então a gente aqui hoje entende, né, que essas genealogias são lembretes de que a nossa vida se estende tanto para frente quanto para trás. E também, né, que exemplo, né, a gente vai deixar para a nossa genealogia, para os nossos filhos, né? E como os nossos filhos vão nos conhecer futuramente. Então, como a minha genealogia vai refletir, né? Como a minha genealogia vai refletir no meu futuro? Como a minha genealogia refletirá quem eu sou? A minha genealogia vai mostrar quem eu sou, quem eu fui e que exemplos eu deixei. Não só para nossas famílias, mas também para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e por onde a gente anda, né? Então, como quem vem após mim me dirá em relação a mim. A genealogia vai mostrar que quem vem após mim, o meu filho, ele vai se medir em relação a mim. Então aqui também essa genealogia se mostrou que os filhos de Esaú se mediram através dele e foram cada vez se afastando mais de Deus. Foram buscando os prazeres da carne, foram buscando as coisas materiais, certo? Então, meditar sobre uma breve conclusão, né? Vida, atitudes e consequências de Esaú. Então, essa meditação sobre essa breve conclusão, como a gente veio lendo aqui, que a vida de Esaú, as atitudes que ele teve, então tiveram consequências. Todo pecado, todo mau ato vai ter consequências na nossa vida. Às vezes não de uma forma logo após, vamos supor, não vai ser amanhã nem depois, também como pode ser. Também pode não ser daqui a 10 anos, mas pode ser daqui a 20 anos. E aí então, os nossos filhos, os nossos netos vão estar colhendo, né, porque eles vão estar se medindo através de mim. A gente sabe que um filho tem um pai como um herói. Então esse pai tem que apontar para o seu filho que herói é Cristo. Foi Cristo que deu a vida dele para nos salvar. Dizer para o nosso filho que a gente tem que amar a Deus, que a gente tem que buscar as coisas de Deus. E isso sim vai nos levar para uma vida com Deus. E vai nos levar o nosso filho, os nossos netos, bisnetos, para uma vida com Deus. Assim se medirá a nossa genealogia em relação a nós. Tá? E aqui também outras lições aqui que o capítulo 36 nos mostra, né? O que a gente consegue entender? Que os descrentes, os que não amam a Deus, também recebem coisas boas da mão de Deus. Né? Deus se mostra sempre fiel segundo a sua promessa. Aqui, em especial na vida de Esaú e dos descendentes de Esaú, mas a gente vai trazer já logo para nós também. Tá? Porque Deus abençoou Isaac, e a bênção que Isaac deu a Esaú, né, que diz que ele viveria da sua espada e que também ele serviria ao seu irmão. Tá? Mas a gente vê também que esses descendentes, os descrentes, né, que não amavam a Deus, também receberam coisas boas da mão de Deus. Prosperaram materialmente, prosperaram em dinheiro, em bens, mas não prosperaram nas coisas de Deus. Então que fique uma frase bem clara para nós, pessoal. Guarda essa frase no teu coração. Prosperidade material não é medida de bênção. Tá? Até pelo contrário, Jesus nos disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco numa agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas também ele termina dizendo que o que para o homem é impossível, para Deus é possível. É possível, sim, pessoas que tenham bens, que sejam ricas, também herdar o reino de Deus. Basta a gente fazer o que Cristo nos disse. Basta, a gente tem aqui o nosso manual da nossa vida. Tudo que a gente precisa para chegar a Deus, a gente tem aqui na palavra de Deus. Então, o caminho é Jesus. Os ensinamentos que Jesus nos deu estão aqui. A promessa de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, está aqui. Então, tudo que a gente precisa é saber que o Espírito Santo está aqui comigo hoje, que a palavra de Deus está aqui, eu preciso meditar na palavra de Deus, que o caminho para chegar a Deus é Jesus e que os ensinamentos que Ele nos deu está aqui. Então não tem forma mágica, não tem um passe de mágica, não tem
misticismo, não tem nada, pessoal. É oração, pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender e praticar a palavra, para que a gente possa estar realmente num caminho, que é Cristo. Tá? Então fica essa frase bem marcada: prosperidade não é medida de bênção. Tá? Por que eu digo isso para vocês? Agora vocês vão entender também aquilo que eu falei para vocês ali, que eles fizeram a menção que a linhagem de Esaú recebeu reis, teve reis e príncipes antes da linhagem da promessa. Agora tu consiga entender isso. Esaú e a sua descendência rebelde, eles prosperaram em bens, viveram uma vida tranquila por mais de 400 anos ali naquela região. Enquanto a descendência da promessa, a descendência de Israel, a gente vê que a descendência de Israel passou por 400 anos de escravo no Egito. Então olha essa palavra que é bem legal. Enquanto a descendência rebelde de Esaú gerava reis e príncipes longe de Deus, aqui a nação de Israel gerava escravos no Egito. Mas eram pessoas que tinham que aprender as coisas de Deus. A gente sabe que a gente, como ser humano, é falho, a gente está sempre numa evolução. Mas aqui, a linhagem de Esaú, nesse momento, recebia e passava 400 anos, né, de uma vida tranquila, de prosperidade de bens, gerando reis e príncipes. E a descendência da promessa, descendência de Isaac, de Jacó, estava gerando escravos no Egito. Estava aprendendo a servir. Então que isso também nos traga um aprendizado aqui, que a gente aprenda realmente que a gente não é mais escravo do pecado. Cristo nos libertou desse jugo. A gente serve a Deus. Então a gente tem que realmente nos prostrar, nos humilhar perante Deus e agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Não só pelas bênçãos materiais, mas também pela bênção espiritual, que é essa comunhão que a gente tem entre irmãos, é a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, é uma palavra oportuna que tu vai falar para o teu irmão em um momento de dificuldade, é aquela mão que leva um pão para o necessitado, é a mesma mão que leva também aquele pão espiritual para quem necessita da palavra de Deus. Amém? Então também assim, ter as coisas desse mundo não nos mede, né, se somos amados por Deus. Então a gente ter as coisas do mundo, ter bens, ter as coisas materiais à nossa mão, não mede se somos amados por Deus. Então aqui a gente consegue ver isso também sobre a descendência de Esaú. Eles tinham as coisas materiais, tinham as coisas do mundo, mas eles se afastaram de Deus, então futuramente eles não iam ser também amados por Deus. Mais uma vez essa frase: prosperidade material não é a maior medida de bênção. E também a gente pensa naquela prosperidade, às vezes não é só prosperidade, que hoje em dia a gente vê muitas igrejas pregando uma prosperidade, né? Tu vai ter carro, tu vai ter casa, não que Deus não queira te abençoar, mas Deus quer te abençoar com as coisas espirituais. Isso fica muito claro aqui. Como é que pastores, como é que líderes que se dizem cristãos, pessoal, não vão ler um capítulo desse, não vão entender que tipo, tu não tem que pregar as coisas materiais, tu não tem que pregar uma vida tranquila, tem que pregar que se tu não tiver segundo a vontade de Deus, tu não estiver fazendo as vontades de Deus, tu vai para o inferno. É isso. Não tem um outro caminho, pessoal. É pregar o Evangelho e falar, como João Batista falou. Vamos se arrepender dos nossos maus caminhos. Vamos endireitar o nosso caminho, porque Jesus está voltando. Amém? Aqui eu frisei de novo, vou falar. Esaú estava dando origem a reis, Israel estava dando origem a escravos, né? A história, né, desse mundo é contada por meio daqueles que rejeitam e por meio daqueles que aceitam a promessa de Deus. A história do mundo é dividida e contada por meio das pessoas que rejeitam e por meio daqueles que aceitam Deus e aceitam as suas promessas. Porque a gente sabe, Deus nos fez
espíritos eternos. Então essa passagem aqui, que é tão curta aqui na Terra agora, vai determinar minha eternidade. Se vai ser uma eternidade com Deus ou uma eternidade longe de Deus. Por isso, mais uma vez, a gente frisa, pessoal. Vamos buscar as coisas espirituais. Vamos buscar as coisas de Deus, as promessas de Deus. E não as promessas e coisas do mundo. O que o mundo nos promete é momentâneo. Mas o futuro é no fogo do inferno, pessoal. Não tem outro jeito de eu falar isso para vocês. É o melhor jeito que a gente tem para falar hoje em dia, é isso. Se a gente não se arrepender, a gente vai para o inferno. Eu acho que isso que a gente tem que ouvir mais, certo? Porque eu preciso de ouvir isso também. Eu aqui, como um simples estudante da palavra, tenho que estar dizendo isso. Mas quem tem que estar dizendo isso hoje é os nossos pastores, é os nossos líderes, tem que estar clamando para o povo, pessoal. Uma igreja cheia nem sempre é uma igreja cheia de Deus, da presença de Deus. Então é melhor a gente ter uma igreja com 20 pessoas que estão buscando o reino de Deus, do que uma igreja cheia de pessoas que não estão ouvindo, que se tu não te arrepender, tu vai para o inferno. É isso que a gente tem que falar hoje em dia, pessoal. Uma vida aqui sem Deus vai nos resultar na nossa eternidade sem Deus, uma eternidade no inferno. Uma vida aqui hoje com Deus, buscando as coisas de Deus, vai nos determinar a nossa eternidade com Deus. E a gente vai se sentar e vai ceiar com Jesus. É isso que Ele nos promete. Não sou eu que estou prometendo isso, foi Ele que prometeu. Aquele que amar, guardar as palavras dele, praticar, ele vai sentar com ele na mesa e vai ceiar com ele. Então, se não tiver uma motivação melhor que essa, né? Não tem mais o que motivar, né? Então, que a gente possa estar realmente buscando as coisas de Deus, buscando as coisas espirituais, para que a gente possa se assentar na mesa com Cristo, né? Ou se a gente ir primeiro, ou se Ele vir, a gente poder dizer, pô, valeu a pena aquelas renúncias do mundo, valeu a pena as minhas horas dentro da palavra, valeu a pena eu praticar a palavra, levar a palavra para os meus irmãos, levar um pão para o necessitado. A gente vai lembrar disso, pessoal. Vai valer a pena, e valeu a pena. Vai valer a pena servir a Deus. Amém? Esaú tem a triste descendência dos que não amavam a promessa do Senhor, que morreram sem a bênção do pacto. Israel tem a descendência messiânica, a linhagem da promessa do pacto de Deus, que hoje é estendida a mim e a você, através da vida de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, através da sua morte, seu sacrifício perfeito, e através da sua ressurreição. Hoje, nós, em vez de sermos comparados aos edomitas, que vão morrer sem a bênção de Deus, uma descendência que não amou a Deus, hoje a gente pode ser da descendência messiânica, da descendência da linhagem da promessa, do pacto de Deus. Podemos hoje ser parte da família de Deus, porque somos filhos de Deus, porque cremos em Cristo. E através da vida, do ensinamento, da morte, sacrifício perfeito e da ressurreição de Cristo, temos essa paternidade. De pessoas miseráveis, temos uma paternidade do Rei. Temos todo o seu reino e as suas bênçãos do reino, bênçãos espirituais, que serão dadas lá no céu. A palavra nos fala que a nossa bênção, que os nossos bens, o nosso maior tesouro não está aqui na terra, mas está lá. Então vamos buscar, pessoal. Vamos buscar porque vai valer a pena, eu tenho certeza. Vamos buscar meditar mais na palavra, vamos buscar mais praticar a palavra, levar o amor de Cristo, perdoar como Cristo disse que era para nós perdoar, orar por nós, para quem nos persegue. Então não tem passe de mágica, pessoal. É olhar o evangelho simples e praticar. Amém? Então, para finalizar aqui, tá? Que isso seja uma lição para mim e para ti. Tá? As decisões carnais de Esaú refletiram em toda a sua genealogia. Como eu disse, 81 nomes pessoais
nessa listagem de Gênesis 36, 81 nomes refletiram uma vida sem Deus, uma vida sem buscar as coisas de Deus. Então, em 81 nomes, se a gente fizer um estudo aqui nos significados dos nomes que a gente buscou aqui, o que significa cada nome em hebraico? A gente vai ver que desses 81 nomes, apenas 2 nomes tinham referências a Deus. Um falava é amigo de Deus, mas desses 81, só dois aqui tinham referências a Deus. Né? Mas no fim, a gente vê ali, para concretizar isso que eu estou dizendo para vocês, que as decisões carnais vão nos levar ao inferno. Tá? A gente vê aqui o último nome aqui, um dos últimos nomes dos príncipes da tribo de Esaú, que chama Baal Hanã, que era a menção ao deus Baal, um deus falso. Então, claro que hoje em dia, eu não preciso botar um nome no meu filho, não precisa ser propriamente um nome bíblico, certo? Aqui, sim, refletia, porque as pessoas viviam um momento e botavam o nome do seu filho devido àquele momento. A gente vê isso meditando na genealogia aqui, no livro de Gênesis, que era assim. Então a gente vê uma genealogia com 81 nomes e apenas 2 fazendo uma menção do nome de Deus. Então hoje, o que a gente precisa fazer? A gente não precisa só botar um nome bíblico no filho. É lindo, é bom botar. Mas a gente tem que mostrar Deus na minha vida, mostrar Deus nos meus atos, mostrar a palavra de Deus para os nossos filhos. E isso sim vai refletir uma genealogia de bênçãos, uma genealogia que vai estar amanhã com Cristo lá no céu. Para finalizar, convido vocês a ler Hebreus 12. Abre comigo aí o livro de Hebreus. Hebreus 12, versículos 16 e 17. Aqui o autor de Hebreus vai nos falar diretamente de Esaú, que as suas escolhas carnais os levaram, né, para um caminho longe de Deus. Então, Hebreus 12, do 16 ao 17, nos diz assim, ó: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse um arrependimento, embora tivesse implorado com lágrimas. Vamos vigiar para que a gente não seja imoral e profano como Esaú. Tá? Não vamos trocar a promessa de Deus, não vamos trocar as bênçãos de Deus por prazeres da carne. É isso que a palavra nos diz. Porque amanhã nós podemos estar morrendo e indo direto a Cristo, e aí vamos prestar conta a Cristo. Ou Cristo volta, e aí vamos prestar conta. E aí a nossa vida, os nossos atos vai determinar. Claro que quem perdoa é Deus, quem sabe, tem coisas que é só Deus que sabe, mas aqui a palavra nos diz: não vamos ser profanos nem imorais. Não vamos trocar as nossas bênçãos de Deus pelos prazeres da carne. Amém? E aqui a aplicação final, pessoal. Uma aplicaçãozinha final aqui que eu trouxe para vocês. Hoje, nos dias de hoje, eu e você, nós somos responsáveis pela nossa genealogia. Nós somos responsáveis pela nossa família. Somos responsáveis pelos nossos vizinhos, pelo nosso clã, pelos aqueles que estão à nossa volta. Amanhã depois vai ser contada lá no livro, quando tiver lá, Jesus for abrir o livro lá e ver. Vamos abrir a genealogia do Fábio. O que o Fábio fez? Vai ser aberta, pessoal, essa genealogia lá, e a gente vai ver. Deus vai ver. O que eu fiz?
Eu fui profano, eu fui imoral? Ou eu busquei a ajuda do Espírito Santo para falar da palavra? Ou eu busquei fazer o bem? Então hoje, eu e tu, nós somos responsáveis pela nossa genealogia. Isaac e Jacó foram responsáveis pela genealogia deles. Esaú foi responsável pela genealogia dele. E aí toda uma descendência de Esaú foi para o inferno. Claro que quem determina isso é Deus, mas a palavra nos mostra que foi um povo que foi objeto de ira aos olhos de Deus. Então hoje, pessoal, nós somos responsáveis pela nossa genealogia. Tá? Somos responsáveis por levar também a palavra de Deus, as boas novas de Jesus ao mundo. Tu que já ouviu a palavra, tu que já tem um pouco do conhecimento da palavra, tu também foi comissionado por Cristo para levar a mensagem da boa nova, do Evangelho. Para finalizar, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, versículos do 3 ao 5. O apóstolo Paulo aqui vai nos dar um encorajamento. Então, com tantas coisas aqui que a gente pôde aprender, com mais... a gente teve aqui muitas lições negativas, o que não fazer, né? Mas também a gente teve aqui lições como fazer, como agir. E aqui nós vamos finalizar hoje esse estudo dizendo: eu e tu, nós somos responsáveis pela nossa genealogia. Nós somos responsáveis por levar a palavra de Deus para aquele que ainda não ouviu. Tá? E aqui 2 Coríntios 3, do 3 ao 5, nos diz assim, ó: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu reino, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravado não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria nossa, mas nossa capacitação vem de Deus. Amém? Então é isso, finalizamos hoje o nosso humilde estudo aqui de Gênesis 36. Semana que vem, se Deus permitir, voltamos ao Evangelho de João. Então, já se tu puder aí, já vai meditando durante a semana, capítulo 2 de João, para a gente semana que vem estar mais uma vez unido pelo Espírito Santo de Deus, meditando na palavra e nos preparando, né? Nos preparando para ser essa carta viva, que com certeza essa palavra está sendo gravada no nosso coração e que a gente possa aí estar dando bom testemunho, né, de Cristo através da nossa vida, porque palavras, a gente pode falar 1000 palavras, mas os nossos atos, os nossos exemplos vão falar bem mais. Amém? O que eu mais desejo nesse momento é que esse humilde estudo seja edificante e seja produtivo na tua vida, assim como com certeza ele foi na minha. Que a gente possa aprender hoje com os erros de Esaú e da sua descendência, e que também a gente possa aprender com os acertos que Deus fez em nos enviar a Cristo como nosso Salvador. Amém? Então eu convido você a gente fazer uma oração para a gente agradecer o nosso estudo. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito elevamos a nossa oração de agradecimento. Te agradecemos, Senhor, por esse humilde estudo que foi aqui dividido entre nós. Esse humilde estudo, Senhor, da Tua sagrada, do Teu santo alimento. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos usado, mesmo sendo falhos, sendo pecadores, o Senhor tem nos usado, Senhor, para levar a Tua palavra, e que a gente possa realmente estar levando a Tua palavra e os Teus ensinamentos através de nossas vidas, de nossos atos e nossos exemplos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem acrescentado mais pessoas também aos estudos. E que essas pessoas que estão sendo acrescentadas
possam ser também mais uma carta viva, que essas pessoas também que estão se alimentando da tua santa palavra possam praticar e dividir elas também. Esse é o nosso pedido. Humildemente a gente te pede que a tua santa palavra seja guardada e gravada no nosso coração e que nós, assim, guardando ela, possamos praticar e dividir com nossos irmãos. Que possamos ter um final de semana abençoado e uma vida toda cheia da presença do Teu Espírito Santo. A cada segundo possamos estar buscando mais do Teu Espírito Santo, porque sabemos que nosso Cristo nos disse que somos maus, sabemos dar coisas más para os nossos filhos. Mas se nós pedirmos o Espírito Santo para Ti, Deus, que é bom, com certeza o Senhor nos dará. Então, o nosso pedido é hoje mais do Teu Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não venha pecar contra Ti e que a gente possa ser essa carta viva de levar a palavra de Cristo e que a gente não venha ser como Esaú e os edomitas, que amaram mais os bens materiais, que amaram mais os prazeres da carne, que se afastaram de Ti. Senhor, nos tire, Senhor, qualquer vaidade, Senhor. Nos tire, Senhor, todo o apreço pelas coisas do mundo. Senhor, nos dá a fome e a sede da Tua palavra. Nos dá, Senhor, a fome e a sede do Teu Espírito, para que possamos nós levar o Teu Evangelho para as pessoas que estão precisando. E também que possamos usar os nossos bens materiais, Senhor, para levar o pão ao necessitado. Nos usa, Senhor, como Teu instrumento. É isso que a gente te pede e te agradece, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Obrigado. Um abençoado final de semana. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida. Amém? Até semana que vem, João capítulo 2.